queima por ti. O meu coração queima por ti. Boa noite, meus amados. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Você já entregou louvores a Ele? Você já permitiu nesse ambiente Ele te pegar? Já permitiu nesse ambiente aqui você entregar um puro louvor? Porque o Senhor Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia juntamente comigo na carta aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Romanos 8, 28. Aleluias. Como você vê Deus na sua vida? Porque tem ambientes que nós participamos, ciclos, na verdade, etapas das nossas vidas, que nós podemos ver Jesus como Deus, como um inimigo ou como um amigo, depende muito de como nós estamos. Porque a nossa própria natureza, ela revela quem é que nós somos e o que é que nós estamos fazendo. Assim como no capítulo 8 de Romanos, um pouquinho mais atrás, fala que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Então quer dizer que quando o Espírito não está testificando que você é filho, então você é inimigo. Porque quando se fala de Deus, não se fala de meio termo. Para Deus não serve a sua dúvida. Por isso que ele deixou escrito lá no livro de Tiago, que tudo que procede de dúvida é pecado. Que tudo que provém de dúvida é pecado. Ou seja, então não dá para você ter um meio termo com Deus. Ou você está intenso com Ele, ou você não tem utilidade. Lá no livro de Apocalipse ele vai falar sobre a comparação da igreja quente ou fria. E se tiver morna, ele vomitará. Ele rejeita. Então não tem como eu estou aqui, mas na hora certa, Deus vai me levantar. Não, quem tem que estar de pé é você. Toda vez que Deus vai falar com um profeta, com alguém da Bíblia, ele diz: põe-te em pé que eu falarei contigo. Ele não levanta, ele diz: põe-te em pé. Porque a força nós já temos, porém nós queremos utilizar a força para nós usarmos para o nosso bel prazer, quando na verdade a nossa força tem que ser usado para a missão específica que Deus ele entregou em nossas mãos. Amém? Diz assim, Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Quem está se preparando para a volta de Jesus? Quem está se preparando para a volta de Jesus? Vai ficar todo mundo que está se preparando, porque Ele vai vir pegar a igreja preparada. Não dá para ficar na dúvida, você tem que estar convicto. Você tem que ter certeza. Você diz: eu já estou pronto para esse dia. Eu já me encontrei com Jesus. Eu já estou preparado para esse dia. Coloca a Bíblia no teu assento. Aleluias. Ora por você nesse momento. Estamos em guerra e nós não podemos vacilar ou bobear. Porque o inimigo das nossas almas, ele é impiedoso. O inimigo das nossas almas, ele não brinca em serviço. E no final ele quer te deixar ou numa depressão.
Rebadabaixo, cantorolo bralabasi, bralahabas. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Nós te entregamos, Senhor, totalmente para Ti, Pai. Pedimos que o Teu Espírito venha de encontro ao nosso espírito, Pai. Meu Deus, como está difícil, Pai amado, nesse tempo nós darmos a resposta devida. Como está difícil nós darmos a resposta que o Senhor merece, Pai amado. Não é só sobre a nossa melhor resposta, mas é sobre a resposta que o Senhor merece, Pai. E como está tenebroso, como está nebuloso, Pai. Parece, meu Deus, que o amor está apagado no coração dos Teus filhos, ó Pai. Parece, meu Deus, que uma massa cinzenta, Senhor, se apoderou do coração leproso dessa geração de Moisés, ó Pai. Mas cura a lepra, Pai amado. Que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. Senhor, fala conosco. Só quero falar o que Tu quer, Pai amado, de fato. Revelar os nossos corações, ó Pai. Fica à vontade, porque, Pai amado, a boca é minha, mas a palavra é Tua, Senhor. Coloca fogo nas palavras que eu vou falar, Pai amado. Coloca paixão, Pai amado. Coloca amor. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e vivem segundo o seu propósito. Duas coisas nessa primeira frase é muito forte. Amor e propósito na mesma frase. Porque o amor, Jesus ele condiciona o amor, ele diz o que é o amor, perdão, ele condiciona não, ele diz o que é o amor. Pelo menos ele fala quem é, ele dá a característica de quem está amando a Deus. Ele está dizendo que os que guardam os mandamentos, este é os que me amam, o capítulo 14 de João. E guardar o mandamento não é fácil. E ele manda guardar 2 mandamentos, que se você conseguir guardar esses 2 mandamentos, você vai conseguir guardar todos os outros. É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando nós falamos desse amor, quando nós falamos dessa realidade, nós estamos falando de nós entrarmos em uma atmosfera para poder proteger, guardar e ajudar alguém no propósito dele. Igreja, começar é muito bom, começar é muito fácil, mas o problema é você permanecer. O problema é você dar resposta devida. Eu não falo de dar resposta durante 3, 6 meses, 1, 2 anos, mas são 10, 15, 20 anos. Enquanto houver vida, você está dando resposta. Você permanecer, você prevalecer. Sabe por que essa geração? Ela aprendeu a conquistar, mas ela não aprendeu a ser perseverante. Sabe por quê? Muitas pessoas começam o casamento e o casamento é aquela coisa, uma bênção de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas quando chega a primeira crise, ela já entra em desespero e ela quer abandonar, ela quer deixar tudo de lado, porque ela não aprendeu a estar fortalecido para os dias ruins.
Deus me falou uma palavra aqui. Veio aqui. Está escrito. Essa geração ela aprendeu a conquistar, mas não aprendeu a suportar. Essa geração aprendeu a conquistar, mas não aprendeu a suportar. E assim como eu falei agora há pouco da igreja de Apocalipse, foi uma igreja que aprendeu a conquistar, mas não aprendeu a suportar os maus dias. Pessoas abrem negócios, mas quando chega a crise, quando chega a primeira dificuldade, ela não suporta. Pessoas dão resposta para Deus, mas quando chegam os dias difíceis, elas não suportam e retrocedem. No capítulo 2, Deus lança uma criança. E essa criança, ela tem uma grande missão: ser preparada e tirar o povo do Egito. Porque aqueles que já tinham sido gerados não queriam dar resposta. Então Deus pega através de uma criança. E quando Joquebede tem aquela criança, e chega um período, ela tenta guardar, a Bíblia diz que Moisés era lindo, e chegou até o 10º mês, não dava mais para guardar ela. Então, para guardar ele, então Joquebede coloca ele à beira do rio. E ali, passando todo o processo, nós já conhecemos a história. Ali a filha de Faraó encontra aquela criança e o ama, porque o amor não tem distinção, o ódio sim. Ela fala bem assim, é uma criança israelita. Capítulo 2, verso 6, se eu não me engano. É uma criança israelita, mas ela não tem distinção, ela resolve amar. Ela manda chamar alguém, ele é chamado, a mãe dele, e a mãe dele ensina, a mãe dele dá os princípios fundamentais, falando sobre o Deus de Abraão, falando sobre o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Dá os princípios fundamentais para que Moisés não se perca. Quando chega na idade devida, Moisés é colocado de volta para ele aprender os costumes egípcios. Como diz lá no capítulo 7, a partir do verso 21 de Atos, Estevão pregando, ele diz: Moisés foi enviado para a casa de Faraó para ele aprender a ciência. Alguns historiadores dizem que Moisés ele chegou a se tornar um general, porque ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a falar, ele aprendeu vários idiomas, ele aprendeu a se portar. Só que no livro de Hebreus diz que no tempo devido Moisés não aceitou ser chamado de filho da filha de Faraó, mas ele falou que ele era hebreu, ele falou que ele era israelita. Sabe por quê? Ele tinha uma identidade. A nossa geração está precisando de identidade, não de movimentos, e a nossa identidade, o nosso modelo é Cristo. Nós somos cristãos. Você é um cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo, significa ter as reações e atitudes que Cristo teve. E agora, chega um devido tempo, um devido período, Moisés ele olha a necessidade de fazer alguma coisa. A Bíblia diz que certo dia ele sai e ele vê um egípcio humilhando um israelita, e quando ele olha aquilo, ele fica totalmente revoltado. Sabe por que olhavam para Moisés com um olhar de julgamento? Porque o ódio faz distinção. Tem atitude dos nossos irmãos que nós não conseguimos amar ele, porque ele age de forma diferente, e nós somos seletivos, cheios de pecado, mas consegue julgar um irmão, consegue afastá-lo, porque o olhar fala sobre muita coisa. Moisés ele tenta fazer alguma coisa do jeito dele. Moisés é o nome egípcio, Moisés não é o nome israelita. Quem dá o nome de Moisés é a filha de Faraó. Moisés agora, ele quer fazer alguma coisa do jeito e da forma dele, não da forma, porque Deus ainda não tinha falado com Moisés. Cuidado, se Deus não falou com você ainda, procure se comunicar com Ele para você fazer o que Ele tem para você fazer, para Ele poder falar o que você tem para fazer. O nome disso é propósito, é você se encontrar com um propósito. Agora Moisés ali, ele mata o homem, ele se torna um homicida. E no outro dia ele encontra dois israelitas ali brigando entre si, e ele fala: cara, ontem eu estava defendendo vocês de um egípcio. Ele fala consigo mesmo, e agora vocês estão brigando entre si, agora está tendo dissensão entre vocês. E um olha para o outro e diz: e aí, Moisés, você vai nos matar igual você matou o egípcio? Quem te pôs general? Quem te pôs como nosso líder?
E a Bíblia diz que aquela fofoca chegou até o ouvido de Faraó. E agora Faraó buscava matá-lo. E ele teve que fugir para o deserto. Porque ele tomou decisões erradas em um tempo errado, sem consultar a Deus, porque ele não conhecia a Deus, porque ele nunca tinha ouvido Deus falar com ele. Agora ele vai para o deserto, mas quando ele chega no deserto, Deus provê para ele uma família, Deus provê para ele um rebanho para ele poder cuidar. Sabe por quê? Quando você tem um propósito, mesmo que você agiu errado, não importa a gravidade do seu pecado, Deus ele provê o sustento, Deus ele provê a família, Deus ele provê a proteção até que você esteja preparado para você voltar ao propósito. A Bíblia diz no capítulo 3 de Êxodo que Moisés ele estava cuidando do rebanho, mas certo dia ele vai para o outro lado do deserto. Certo dia ele vai para o Monte Sinai. Sinai já significa terra sagrada. Eu estava montando assim, pensando sobre a mensagem, e falei: olha, se Deus é demais, não precisa de um lugar sagrado para Deus se revelar. Mas nesse contexto nós não podemos falar isso, porque Sinai significa terra sagrada. Então ele já estava em um lugar sagrado, e ele chega naquele lugar. Eu não sei qual era a oração de Moisés, mas eu conjecturo nesse momento dizendo que Moisés estava orando. Quando Moisés ele começa a orar com o coração queimando de saudade da família, dos amigos, lembrando da escravidão que aquele povo estava passando, já se fazia há vários anos, e ele estava ali longe, porque ele saiu do propósito por causa do erro dele. Você tem que entender que o Deus que vai te ajudar no deserto, o Deus que vai te dar um refrigério, um alívio no deserto, é o Deus que proveu a nuvem para o povo de Israel passar. É o povo que é o Deus que proveu a nuvem de fogo para que o frio não matasse aquele povo, e nem o calor matasse também aquele povo. Você consegue entender quem é esse Deus? Você consegue entender quem é esse Deus provedor? Quando eu falo sobre a história a história do povo de Israel, é algo tão longe para você? Porque o meu Deus é um Deus atemporal. Meu Deus, ele vive na eternidade. Meu Deus, ele não vive no Cronos. Ele vive na eternidade, ele não tem problema com o tempo. É nós que temos que se encaixar no tempo dele. É nós que temos que ajustar o nosso relógio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Moisés, ele precisava dar uma resposta para Deus. Moisés, ele precisava dar uma resposta para Deus. E quando ele deu uma resposta para Deus, conjecturando mais uma vez, perguntando: meu Deus, até quando aquele povo vai continuar sofrendo? Ele observou um pouquinho para o lado e ele viu que tinha uma sarça ardendo ali. E como você já ouviu milhares de vezes, a sarça queimar naquela região era normal por ser muito quente. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça não se consumia, continuava ali pegando fogo, continuava ardendo. E ele se levantou. Quando ele se levantou, que chegou próximo, que Deus observou que ele se levantou. Porque observar a glória de Deus, muitos observam, mas se colocar de pé para dar uma resposta, isso é quem tem um coração no propósito, isso é quem tem um coração na obra, isso é quem quer ver a transformação e a mudança. Quando ele chega próximo, Deus grita de dentro daquela sarça dizendo: Moisés, pare, tire a sandália dos seus pés, porque a terra que você está entrando é terra santa. Sabe o que Deus estava dizendo? Moisés, se você quer vir para a minha presença, chegou a hora de você mudar o seu comportamento. Chegou a hora de você mudar o seu comportamento. Porque Moisés ele é conhecido tanto como israelita como egípcio. Quando ele chega no capítulo 2, ali no verso 6, se eu não me engano, as filhas de Faraó observam e dizem: olha, ele é israelita. Mas quando chega no capítulo 2, no verso 19, as filhas, a esposa que vai ser a esposa dele, e aquelas mulheres falam: ele é um egípcio. Você consegue entender? Deus está fazendo um tipo de pessoa que consegue lidar com todo tipo de pessoa desde a antiguidade, porque ele estava representando Jesus. Jesus outrora ele é conhecido como Nazareno, outrora ele é conhecido como samaritano, outrora ele é conhecido como menino de Belém.
Sabe por quê? Ele conseguia lidar com todo tipo de pessoa. Ele conseguia conversar tanto com Pilatos, quanto com um pescador chamado Pedro. Ele sabia falar a linguagem do amor. Ele não era seletivo, sabe por quê? Jesus era alguém resolvido, e quem é resolvido não precisa fazer seleção de amizade. Apenas quem está em fase de crescimento, sim. Se você ainda não sabe quem você é, você tem que selecionar quem é que vai estar contigo, quem é que vai sentar na mesa. Mas se você já é maduro e já sabe qual é a sua identidade, você não vai fazer seleção de pessoa, porque cada pessoa que chegar no caminho contigo vai ser uma missão dada para você ajudar essa pessoa a ela ficar parecida com Cristo e ela se encontrar com Cristo. É por isso que cristão tem que ser alguém resolvido. É por isso que cristão tem que ser alguém preparado. É por isso que um cristão tem que ser alguém ativo no reino. Alguém que ame. Alguém que não faça distinção. Tem alguém aqui comigo? Tirar a sandália significa se prostrar. Significa se abaixar para poder desamarrar. Tirar a sandália significa você ter que deixar coisas para trás. Talvez aquela sandália de Moisés foi a sandália que ele ganhou, o último presente que ele ganhou quando ele saiu de lá. Talvez o apreço emocional era muito grande. Tirar a sandália fala sobre costume, fala sobre você se despir. Porque os pés, as mãos e a cabeça são como um sensor de temperatura. Ela fala sobre a temperatura. A mãe, quando pega a criança, o que é que ela faz? Coloca a luvinha, coloca o sapatinho e a touquinha em tempo de frio. Porque são transmissores de temperatura. Ele precisava entender que o lugar que ele iria entrar era de fogo. Você precisa entender que o lugar que Deus quer te levar é um lugar de fogo, é um fogo santo. É um fogo que purifica. Quando Deus diz que você tem que ser como o ouro puro quer dizer que é fogo. O ouro puro, ele tem que ser fogo, porque o fogo ele purifica o ouro. Jesus estava trazendo Moisés e falando, se Moisés queria romper aquela barreira, ele precisava mudar o comportamento. Como está o seu comportamento nesses últimos dias? Me diz. Como está o seu comportamento nesses últimos dias? Diante de Deus. Tem pessoas que dizem bem assim, eu não estou nem aí para as pessoas. Você vive em uma comunidade, você sim, você deve testemunho à comunidade. Para você glorificar Jesus, você vai ter que dar testemunho perante uma comunidade. Porque você está inserido em uma comunidade de pessoas. Você não mora em uma comunidade de búfalo, você não mora em uma comunidade de hiena ou de zebra, seja lá o que for. Você está no meio de uma sociedade. Jesus ele era conhecido pelo amor. Jesus ele era conhecido pela convicção que ele carregava. Jesus ele era conhecido pelos milagres que ele fazia. E o cristão tem que ser conhecido, sabe por quê? O cristão não tem que ser conhecido só porque o cabelo dele vai lá no calcanhar. O cristão não tem que ser conhecido porque ele anda de paletó o tempo todo e com a Bíblia gigante embaixo do braço. O cristão tem que ser conhecido porque ele é um gigante na fé. Ele é um gigante no amor. Ele é um gigante em fazer milagres. Eu sou de um tempo em uma cidade pequena, que quando alguém mexia com um cristão, e depois ele sabia que aquela pessoa era cristã, ele ia atrás para pedir perdão, porque ele tinha medo de Deus pesar a mão sobre ele. Hoje em dia o crente tem medo de um bandista. Está na empresa, quando chega, fulano de tal é macumbeiro. Meu Deus, eu que não vou mexer com ele. Olha, o vizinho lá bate tambor. Meu Deus, eu que não vou mexer com ele. Vai virar vizinho de Naldinho. Se bater tambor, vai embora. O homem entra em oração, fecha o terreiro, não desce mais um capeta. Sabe, porque você tem que identificar a sua fé. Você tem que saber quem você é. Você tem que ter uma identidade. Os demônios, quando você está bem diante de Deus, eles não ouçam, eles não têm coragem de dividir a atmosfera com você. Ele tem que bater em retirada. Não dá, porque o que você carrega é fogo. A atmosfera é fogo e ela queima os demônios. Ela queima os demônios. Ele não pode suportar, ele não pode ficar próximo.
Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Já falei isso tantas vezes, mas essa semana eu estava vendo um vídeo e tinha ali um leão e algumas leoas, uns tigres. E o leão, ele fica muito focado. Tem várias, mas ele fica focado em um. Ele fica focado no recém-nascido, ele foca no bebê. Sabe por quê? O leão, quando ele vai pegar uma presa, ele procura dois tipos. Ele procura os neófitos, que é neófitos novos na fé, e os velhos, porque os velhos já acham que já fez muito e já está com a alvará de Cristo, não precisa mais guerrear. Já está guardando a fé antes de terminar o bom combate. Quando eu falo de velho, eu não estou falando agora de idade, mas estou falando de você que se acha cristão há muito tempo. Eu já sou crente há mais de 10 anos. Então o leão, ele vai, porque esses dois é o cansado ou o afoito demais. Então o leão, ele vai convicto naquele tigre lá, será o leopardo, sei lá como é aquilo. E ele vai, e os outros tentam defender aquele bebê. Então ele rapidamente recua e vem outro leão por trás e pega. Falei, caraca, Satanás, ele é astuto. Por que eu estou falando essa comparação? Porque a Bíblia diz que Satanás é como um leão ao nosso derredor tentando nos tragar. Você acha que você se livrou de um demônio, só que ele sabe trabalhar. Ele já manda em seguida já manda em seguida, porque você acha que não, fugiu, não. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai para que não caia em tentação. Para que não caia em tentação. Então você tem que estar o tempo todo em alerta. Você tem que estar o tempo todo convicto, sabendo da onde é que você está saindo e para onde você está indo. Tirar a sandália. Qual é a sandália que você está precisando tirar esses dias? Baixa sua fronte, ore um pouquinho nesse momento, pensando sobre essa sandália. O que você está precisando tirar esses dias para você chegar próximo a Jesus? Moisés, talvez ele falava: Senhor, essa sandália aqui era de um amigo meu, ele me deu. O que você está precisando tirar esses dias para você chegar próximo da glória e viver a glória do Senhor? Viver o que o Senhor tem preparado para você. Viver a atmosfera que Cristo preparou para você nesse tempo devido. Quando Moisés tirou a sandália, ele pôde chegar próximo a Jesus. E daí em diante, Jesus passa a falar com ele. Daí adiante, Jesus começa a ministrar sobre ele. Daí adiante, porque toda vez que fala que Deus falou com alguém na Bíblia, está falando sobre Jesus. Porque a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus. Então isso é uma teofania, é a encarnação. Deus é a encarnação de Jesus. Jesus é a encarnação de Deus. Então Jesus ali começa a falar com ele. Começa a falar coisas importantes. E Jesus fala bem assim: Moisés, eu tenho ouvido o seu clamor. Moisés estava intercedendo. Moisés, eu tenho ouvido o seu clamor acerca do seu povo. Porque aquele que intercede, ele se torna o protetor, ele se torna, a responsabilidade espiritual vem sobre ele. Quando você começa a clamar pela sua casa, você agora tem uma incumbência, você agora tem uma responsabilidade. E agora Deus olha aquele povo como seu povo para você cuidar. Eu tenho visto o clamor do seu povo, eu tenho visto o sofrimento do seu povo, e eu vou te levantar para você livrar aquele povo do Egito. Eu vou te levantar para você livrar aquele povo do Egito.
Você não pode se olhar com um olhar de escravo. Escravo não liberta escravo. Você tem que olhar com um olhar de príncipe, filho do Deus vivo. Você não tem que ficar, ele não vai, ele não tem mais jeito, ela não tem mais jeito. Não, você é aquele que abre a sua boca, profetiza a transformação, profetiza a mudança. Você conhece algum ex-louco? Eu conheci um ex-louco. Cara doido de pedra mesmo. Jogava pedra, andava com faca na cintura se alguém falasse com ele. Cara, um dia um pastor começou a orar por esse cara. Um dia um pastor resolveu pagar um preço por esse cara. Hoje esse cara, ele é presbítero, deve já ser pastor uma época dessa já. Última vez que eu vi ele, alguns anos atrás, esse cara tinha se tornado um presbítero cheio da unção, cheio de ousadia, cara. Deus cura loucura, Deus cura. Ei, quem somos nós para limitarmos quem é as pessoas que Deus pode alcançar ou não alcançar? Quem somos nós? Moisés, ele se torna alguém muito ousado diante do Senhor, porque ele resolve dar uma resposta para Deus. Ele resolve se colocar de pé. Ele resolve tirar as sandálias. Ele resolve se humilhar. Ele resolve fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, como deve ser feito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Quando Deus chama assim, Moisés, Moisés, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Aí o Deus que acompanhava Joquebede ensinando Moisés, ele diz, eu sou o Deus que sua mãe te ensinou. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Naquele momento ele cai em temor, naquele momento ele se prostra, ele sabe, ele cobre o rosto dele, porque a mãe dele já tinha falado sobre as pessoas que tinham morrido por chegar diante da glória de Deus, sem estar preparado, sem estar pronto. Ele cobre, ele tem temor. Às vezes a gente vê tonto hoje, com a vida toda desgraçada em pecado. Ai Deus, me mostre se tu é de verdade mesmo. Se apresenta, tu morre na hora. Deus não se apresentar para você é a misericórdia dele, porque o seu corpo cheio de pecado. Eu quero saber se tu existe mesmo, então fala comigo. Primeiro você tem que se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos, o que é chegado o reino de Deus. Primeiro você tem que tomar aquela decisão dentro de si. Primeiro você tem que dizer assim, Senhor, mesmo que o Senhor não se apresente, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja aparentemente impossível, cara, você consegue entrar nessa atmosfera? Sabe, é você aprender a suportar. Ele olhou diferente para mim, eu não suportei, eu saí. Eu não suportei, eu não suporto. Como assim? Como assim eu não suporto? Como assim? Perseverar dando resposta. Todo mundo desistindo e você está lá batendo estaca. Você está lá acreditando, levantando os alicerces. Não, tem 10 anos já. Ô Noé, tem 50 anos, Noé. Tem 100 anos. Tem 119 anos, Noé. Mas ele falou que vai chover. Mas a gente nunca viu uma chuva. Não existe chuva, porque até aquele tempo a Bíblia, ele regava a planta com a brisa, com o sereno. Então não tinha chuva até aquele tempo. Mas Moisés está lá, não, ele me falou convicção. Ele me falou que vai chover. Ele me falou que vai vir um dilúvio aqui. Ele me falou que isso aqui tudo vai encher de água. E eu preciso dar continuidade à missão, porque a próxima geração depende da resposta que eu dei para ele. Os animais, a minha família vai estar comigo na arca. Vai estar comigo na arca. Eu não vou desistir. Eu vou continuar dando a resposta. Eu vou continuar dando a resposta.
Porque é tão difícil você dar resposta para Deus. Porque é tão difícil. No fundo você sabe que você precisa, que você necessita, mas outro lado diz que você pode punir a Deus não fazendo o que você chamou para ser feito. E você tem que colocar na balança e saber o que é que você está fazendo nesses últimos dias. Ele está esperando a sua resposta. Você está perdendo muito tempo. Muito tempo perdido. Muito tempo fazendo besteira e tendo que fugir para desertos. Muito tempo agindo pela sua emoção e tendo que fugir para desertos. Muito tempo matando os seus irmãos. Por Moisés ser considerado um egípcio também, ele matou alguém. Mas mesmo assim o Deus perdoou. Mesmo assim Jesus perdoou. Mesmo assim Jesus falou: vou curar essa lepra do teu coração, Moisés. Mesmo assim eu vou curar essa lepra, vou curar essa marca aí. Eu vou curar essa marca aí. Eu vou curar essa marca. Não importa qual é o nível, o grau de maldade. Importa é o nível do teu arrependimento. Importa o nível do teu arrependimento. Talvez Moisés estava dizendo: mas como é que eu vou voltar? Qual é a garantia? Vai chegar um tempo que você vai ter que se apresentar de novo para as pessoas, porque elas não vão conhecer mais quem é você diante da glória de Deus. Você vai ter que se reapresentar. Eu amo demais voltar na Bahia. Como eu gosto de voltar na Bahia. Porque tem uma identidade de Diogo quando saiu de lá. E eu recebi uma nova identidade no dia que eu nasci de novo lá no Espírito Santo em Guarapari. Eu gosto demais de voltar. E as pessoas vinham achando que me conhecem. Não, você me conhecia. Esse Diogo aqui, esse novo Diogo aqui, ele nasceu do fogo e do Espírito. Quando você nascer de novo. 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 Pedro, quando você nascer de novo, cuida dos teus irmãos. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, cuida dos teus irmãos, Pedro. Quando você nascer de novo, você vai parar de julgar tanto. Sabe por quê? Eu não sei quais eram as marcas de Moisés, mas a sandália que ele tinha ali, tinha uma história com ele. Tinha uma história com ele ali. Talvez ele foi ferido demais. Aquela sandália significava uma falsa proteção. Não, as pessoas acham que eu sou bobo demais. Elas vão usar, elas vão abusar de mim mais uma vez. Eu vou quebrar a cara. Não, e você deixa todo mundo afastado. Mas Satanás, ele vai personalizando a pessoa perfeita para te enganar mais uma vez, se você não for curado por Jesus. Satanás, ele é chefe, ele é mestre em personalizar pessoas para te enganar mais uma vez. Mas se você tiver curado, você não vai ser enganado, porque só é enganado quem deposita, quem espera algo de alguém. Eu não posso esperar algo de ninguém, eu não posso esperar algo de juriscrentes, eu não posso. Pessoas são humanas, elas vão me frustrar se eu colocar confiabilidade nelas. Eu tenho que amar sem esperar nada em troca. É um amor incondicional. Ele não te deu a vida esperando que você desse resposta para ele. Ele te deu a vida porque ele é amor. Se você amar ele de volta, melhor para você. Se você amar ele de volta, você vai ser alguém concluído no seu propósito. Você vai ser alguém satisfeito. Você vai ser alguém realizado. Você vai ser alguém feliz.
Você acha hoje que é sua mãe que atrapalha a sua felicidade? Você acha hoje que é sua esposa que atrapalha a sua felicidade? Você acha hoje que é seu filho que atrapalha a sua felicidade? Não, o que atrapalha a sua felicidade é a sua rebeldia contra Jesus, é a sua rebeldia contra Deus, porque no dia que você estiver convicto e dando resposta para Deus, não vai ter filho, não vai ter esposa, não vai ter cunhado, não vai ter sogra, não vai ter demônios que tirem a sua felicidade. Não vai ter demônios que te prendem a um quarto depressivo. Não vai ter demônios que te frustrem ou que te parem. Você não vai ser alguém bipolar. Hoje eu estou alegre, amanhã eu quero matar. Não, você vai ser alguém. Você vai ter dias tristes, você vai ter dia alegre, mas você não vai ser alguém que vai dar resposta de acordo com as suas emoções. Você não vai ser alguém procurando receber tapinha nas costas de uma sociedade que não te ama, de uma sociedade que quer te ver ao chão, de uma sociedade que fala mal de você pelas costas. Tem pessoas que querem o que você tem. Ela não quer algo nem melhor nem pior, ela quer o que você tem. Tem pessoas que ela poderia ser seu chefe, mas ela quer o seu lugar na empresa. Tem pessoas que poderiam ter uma casa melhor que a sua, mas ela quer a sua casa. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo? Então tem pessoas que são cavalos de demônios. Mas quando é Deus que te blinda, quando é Deus que te guarda, quando é Deus que te protege, você não vai ter nem tempo para poder pensar mal dessas pessoas. Você vai olhar e vai saber no fundo dos olhos dela que ela precisa de socorro, que ela precisa de ajuda. O nome disso é tempo de maturidade. É a essência. É a essência. É a essência. A circunstância não pode dizer quem você é. As pessoas não podem dizer quem você é. Você tem uma identidade. Quando Moisés voltou, ele voltou com alguém com autoridade. Ele fala: ei, deixa o meu povo ir. Faraó, deixa o meu povo ir. Porque Deus preparou uma festa para eles lá no deserto, a caminho de 3 dias daqui. Deus tinha preparado uma festa para o povo de Israel. Deus preparou uma festa para você lá no deserto, só que você tem que chegar no caminho. O caminho é deserto. O caminho é deserto. Mas Ele vai estar contigo. Moisés, eu estarei com você, Moisés. Moisés, eu estarei com você. Como é que rejeita? Como é que diz não para Deus dentro de uma atmosfera de fogo? Como é que diz não para Deus depois do coração curado? Como é que diz não para Deus depois de sentir a glória, a presença, ouvir a voz dEle, gritando o nome dEle dentro de uma sarça e fogo? Como é que diz não para Deus? Você pode dizer não para homens porque você não tem intimidade para Deus. Você pode dizer não para pessoas porque você não conhece a glória de Deus. Mas no dia que você conhecer a glória, no dia que você participar da glória, você não vai querer dar resposta para pessoas, você não vai querer dar resposta para ambientes, você vai estar dando resposta para Ele. Ah, Paulo, você ama demais esse Jesus, é porque eu me encontrei com Ele. Ah, Paulo, você está preso, prisioneiro de Cristo, não de Roma. Ah, Paulo, vão te matar, então vou me encontrar com Ele. Ah, Paulo, você vai ficar um pouco mais vivo, glória a Deus, eu vou ajudar mais eles. Ah, Paulo, e aí, o que é que você quer? Eu não sei, porque eu morrer é lucro e o viver é Cristo. Eu não sei, cara. Eu não sei. A paixão por Cristo, o fogo, o amor, é independente de coisas, independente de pessoas. É saber suportar pessoas, suportar demônios, suportar circunstâncias, coração sangrando, mas você está ali convicto com Jesus, pessoas difamando, pessoas te odiando, pessoas querendo te derrubar, mas você está com Jesus, amando, convicto, seguro
nada me separa desse amor, nada, nada, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Pode levantar a fileira de demônio, pode levantar a fileira de fofoqueiro, pode levantar fileira de invejoso, mas eu não vou ser abalado. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não serei atingido. Eu não. Você precisa tomar posse de quem você é. Precisa tomar posse da sua identidade. Você não precisa medir palavras quando você tem amor. Você não precisa medir palavras quando você ama. Porque quem te ama vai te amar, não importa o que você faça. Mas quem te odeia, você pode dar um mundo para ela e no final ela vai te vender por 20 moedas de prata. Pedro via um amigo e Judas via uma oportunidade de crescimento. João via um irmão, Judas via alguém que podia dar para ele um cargo. Quem você tem sido ultimamente? Se coloca de pé que eu vou orar com você.